Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Hoje nós iniciamos os nossos conteúdos revisionais, né? Vamos tratar um pouquinho sobre os estudos demográficos, né? Sobre alguns conceitos relacionados aí com a geografia da população, tá bom? Então, o primeiro conceito que nós vamos relembrar é o conceito de população absoluta, né? Muito simples, pessoal. Quando a gente fala de população absoluta, basicamente nós estamos falando da população total de um determinado território, tá bom? Que pode ser um país, pode ser um estado, pode ser uma cidade, pode ser o que for. Então, sempre que falarmos de população total, estamos nos referindo à população absoluta, certo? Em contrapartida, nós temos o conceito de população relativa, tá bom? A população relativa, ela vai fazer referência à população que ocupa o território. Então, para que eu tenha esse cálculo de população relativa, esse número de população relativa, eu devo fazer uma relação entre a população total daquele território e a sua dimensão, tá bom? Então, quando eu faço essa divisão, eu vou ter esse meu número, essa população relativa, que vocês também podem encontrar com o nome de densidade demográfica, tá bom? Então, recapitulando, população absoluta, população total. População relativa é a relação da população com o território que ela ocupa. E aí, a partir disso, eu posso dizer se eu tenho um país muito populoso, pouco populoso, um país muito povoado ou pouco povoado, tá bom? O conceito de populoso ou não está diretamente relacionado com a população absoluta, tá bom? Um país populoso é um país que tem uma grande população absoluta. Um país pouco populoso é um país que tem uma pequena população absoluta. Já o conceito de povoado está relacionado com a população relativa, tá bom? Então, um país povoado vai ser aquele país que eu vou ter uma população bem distribuída no meu território, onde a minha densidade demográfica vai ser grande, né? E o contrário também existe, né? Um país pouco povoado, uma região pouco povoada, vai ser aquele onde eu vou ter vários vazios demográficos, né? Ou seja, várias áreas onde a população é muito rarefeita, onde a população é muito escassa, tá bom? E aí, dando continuidade a esses conceitos, a gente chega no conceito de taxa de fecundidade, que eu peço que vocês prestem muita atenção, porque é comum que haja uma confusão entre os conceitos de taxa de fecundidade e taxa de natalidade, mas são coisas diferentes, tá, pessoal? Quando a gente fala de taxa de fecundidade, a gente está falando do número de nascimentos dividido pela população feminina em idade reprodutiva, tá bom? Eu não estou falando da população, eu estou falando apenas do número de nascimentos dividido pela população feminina em idade ativa, certo? Isso vezes 1000, porque eu estou calculando uma taxa, tá bom? Então, olha só a diferença para a taxa de natalidade. Quando eu falo de taxa de natalidade, eu estou falando do número de nascimentos dividido pela população total do país, independente da faixa etária, independente do sexo, tá bom, pessoal? Então, essa é a principal diferença entre taxa de fecundidade e taxa de natalidade. A taxa de fecundidade, ela vai me dar um indicativo do número médio de filhos que uma mulher em idade reprodutiva, ela pode ter ao longo da vida, né? E isso vai acabar contribuindo também para que eu consiga entender um pouco do comportamento do meu crescimento populacional. Crescimento esse que pode ser positivo ou negativo, certo? Então, vamos lá, continuando. Taxa de fecundidade, taxa de natalidade, esse aqui já é um dado mais concreto, né, do número de nascimentos dividido pela população total vezes 1000. E a taxa de mortalidade seria o quê? O número de mortos, né, total dentro de um ano, tá, pessoal? Dividido pela população daquela região também naquele mesmo ano, vezes 1000. E esses dados, né, sobretudo esses dois últimos, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, elas vão ser muito importantes no cálculo do crescimento vegetativo, que é quem vai me mostrar se a minha população está crescendo, se a minha população está estável ou se a minha população está em decréscimo, né, em desaceleração do crescimento, tá bom? Então, é um cálculo muito simples. Para eu saber o crescimento vegetativo, eu vou fazer crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos a taxa de
mortalidade, tá bom? Então, a partir daqui eu posso dizer, vamos supor, um exemplo, né? Vamos dizer que no Brasil, em 2019, a taxa de natalidade foi de 10% e a taxa de mortalidade foi 8%. Então, quando eu faço 10 menos 8, eu vou ter um crescimento vegetativo de 2%, né? 2% positivo aí, certo? Isso é muito importante, pessoal, para o planejamento, né? Para o planejamento, de entender aonde serão aplicados os recursos, em quais segmentos etários, né? Como vai se dar a arrecadação de tributos, de impostos, a questão previdenciária, o próprio mercado de trabalho. Então, não é somente a população pela população, né? Mas uma série de outras esferas relacionadas com a economia, com a gestão do país, são implicadas por esses estudos, né, por esses dados demográficos. E por fim, um último conceito, tá, a nível de curiosidade, até porque aqui no Brasil a gente não encontra isso, que é a chamada superpopulação. Superpopulação nada mais é do que eu ter uma população tão grande, que elas impactam os recursos naturais, ou seja, os impactos naturais que existem não são suficientes para suprir essa população tão grande, né? Suprir a necessidade dessa população tão grande. Isso leva a situações de pobreza extrema e miséria, tá bom, pessoal? No caso do Brasil, as situações de pobreza extrema que nós temos não é em função da superpopulação, né? Mas em função de outros fatores, como a desigualdade social, né? Mas isso aqui é comum em alguns países da Ásia, né? Em alguns países da China, em algumas regiões, né? Em algumas cidades da China, da Índia, né? Desses países mais povoados que se situam aí no continente asiático, principalmente, tá bom? E aí, já que a gente falou de população, falou de renda, falou de pobreza, a gente começa a falar agora um pouco sobre os indicadores sociais, né? Que são alguns cálculos, né, alguns estudos que são realizados e que apontam algumas direções, né, para a gestão, para a melhor gestão dos países, dos estados e das cidades, tá bom? Então, esses indicadores, conhecer esses indicadores sociais, eles vão ser muito importantes para direcionar políticas públicas, né? Porque se eu sei que determinadas regiões têm uma pobreza maior, então eu vou ter que criar políticas públicas, né, de distribuição de renda, de transferência de renda. Ou se eu sei que determinadas regiões sofrem com problemas ambientais, desabastecimento de água, poluição, então eu já sei que eu vou ter outros tipos de políticas públicas que terão que ser aplicadas àquela realidade, né? Eu não posso querer aplicar a mesma política pública para todos os estados ou para todas as cidades do país, porque cada um vive uma realidade diferente que é demonstrada, né, através desses indicadores sociais. Então, no passado era muito comum se utilizar o PIB e o PIB per capita. Lembrando que o PIB nada mais é do que a soma de tudo que é produzido, né, das riquezas produzidas pelo país. E o PIB per capita, essa riqueza é dividida entre a população daquele território. Qual é o grande problema desses índices, pessoal? Eles acabam mascarando a realidade, né? Porque como eu estou pegando uma produção total e dividindo pela população total, eu estou criando aí uma média, né? E as médias, elas não dizem muitas coisas, porque vai ter pessoas vivendo muito acima da média, pessoas vivendo na média e pessoas vivendo bem abaixo daquela média, né? Então esses indicadores, eles meio que mascaram a realidade, né? Podendo dar uma ideia de que está tudo bem, que todo mundo tem grandes condições de renda e poder aquisitivo, quando na verdade não tem, né? Isso está concentrado na mão de uma pequena parcela da população, tá bom? Então alguns outros índices foram sendo criados, né, para tentar diminuir essas discrepâncias, né? Tentar mostrar a realidade de uma forma mais fidedigna, de uma forma mais aproximada da realidade, tá bom? Então um deles é o chamado índice de Gini, né? O índice de Gini, ele vai ser um índice que vai demonstrar a desigualdade, né? Países ou regiões mais desiguais, menos desiguais, assim como o IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o índice de Gini também vai de 0 a 1, né?
Então, quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade. Quanto mais próximo de 0, menor é a desigualdade, tá bom? Então, a gente vai observar que existem alguns países, principalmente do norte da Europa, alguns países também da Oceania, como a Austrália, como a Nova Zelândia, o Canadá, na América do Norte, né? Você vai ter um índice de higiene muito baixo, né? Você vai ter uma diferença muito pequena entre os mais ricos e a classe média e os pobres, né? Não existe essa discrepância muito grande como existe no Brasil, onde você tem uma grande parcela da população vivendo com um salário mínimo ou menos do que um salário mínimo, ao passo que você tem uma pequena parcela, né, pouco representativa, que vive aí com rendas exorbitantes, né, com 10, 12, 15 salários mínimos mensais, né? Então isso demonstra que aqui no Brasil nós temos sim uma desigualdade bem acentuada, tá bom? Aí agora retomando o IDH, né? O IDH ele vai tentar se aproximar mais da realidade do que o PIB somente, né? Porque o PIB leva em consideração somente a renda. O IDH, para tentar demonstrar o nível de desenvolvimento dos países, ele vai utilizar 3 dimensões, tá, pessoal? A longevidade, a educação e a renda. Como é que ele vai mensurar isso, né? A longevidade, né, que é quantos anos a pessoa espera viver, né, está diretamente relacionado com a expectativa de vida, ela está atrelada à questão de saúde, pessoal. Se a longevidade, se a expectativa de vida de um país é baixa, eu consigo inferir a partir disso que esse país ele sofre com deficiências na área de saúde. Porque se as pessoas não estão vivendo muito, é porque você certamente vai ter um sistema de saúde precário, um sistema de imunização, né, de vacinas, distribuição de medicamentos, saneamento básico, né, água, alimentação. Você sabe que tudo isso vai estar mais precário. O contrário também existe, né? Se eu tenho países onde a dimensão longevidade é muito alta, né, pessoas que vivem em média 75, 80, 85 anos, isso me indica que eu estou falando de um país que tem um setor de saúde, né, um acesso à saúde, à alimentação já bem mais avançado, né, bem mais adequado a uma boa qualidade de vida da população, tá bom? A educação ela é mensurada a partir dos anos de estudo. Quanto mais anos de estudo a população de uma determinada região tiver, maior tende a ser aí essa dimensão dentro do IDH. E por fim a renda, pessoal, a renda é calculada a partir do PIB per capita, mas vejam só, eu não estou falando só de renda, eu junto a isso as outras dimensões, por isso que o IDH ele dá uma ideia mais próxima da realidade do que o PIB per capita, tá bom? Muito embora a gente ainda saiba que sim, existem diferenças. Eu não vou dizer, o Brasil tem um IDH considerado médio, então todo mundo vive nesse patamar médio. Não, é uma generalização, tá? Mas se aproxima bem mais da realidade do que o PIB per capita. E por fim, a gente tem que lembrar das desigualdades regionais, sempre, né? As regiões brasileiras, cada uma vai ter um IDH diferente. Aliás, a gente pode reduzir essa desigualdade até mesmo a nível de bairro, né? Se a gente for pegar a cidade de Fortaleza, você vai ter bairros que têm um PIB semelhante a alguns países da África, muito pobres, ao passo que você vai ter alguns bairros de Fortaleza que vai ter um IDH semelhante a países europeus, países ricos, né, desenvolvidos lá do continente europeu. Então a gente tem uma desigualdade entre regiões, entre estados, dentro das próprias cidades. Além disso, a gente tem uma desigualdade de gênero, né, entre homens e mulheres, tanto por uma questão de renda, de longevidade, de educação, né, a própria cor, que não deveria, mas também impacta muito esses indicadores, né? A gente vai perceber que entre a população negra esses indicadores tendem a ser menor em função de um racismo estrutural, né, que infelizmente se perpetua aí na nossa sociedade já há um bom tempo, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente encerra por aqui essa nossa primeira videoaula. Na próxima a gente começa a comentar sobre os problemas ambientais vivenciados no nosso país, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima!